Olá, família! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou com o microfone aqui para a gente ver se melhora esse som. E aí eu quero falar para vocês que no episódio de hoje nós vamos tratar sobre as grandes leis. Aqui no contexto do programa Mentes Prósperas, nós não vamos adotar uma base filosófica. Nós vamos falar sobre as 7 leis herméticas que regem os princípios fundamentais e que governam o universo e a mente humana. Eu não vou entrar nessas questões filosóficas do hermetismo, mas quem quiser aprofundar o seu conhecimento, vale muito o estudo com o Kybalion, inspirado nas obras associadas a Hermes Trismegisto. Então, as leis universais e as leis herméticas era uma coisa que, para mim, dizia, né, qual é a lei, a grande lei? Muito bem. Essas leis, elas têm as suas interseções, ou seja, elas têm o seu ponto comum, né, entre elas. E elas possuem conceitos que regem o universo e todas as suas manifestações. Porém, no contexto desse programa, as leis herméticas trazem uma estrutura organizacional que nos permite aprofundar o nosso estudo e promover reflexões para então a gente aplicar essas leis na vida, em todos os aspectos da vida. É assim que a gente vê mudança. Esse é o propósito desse programa. Mentes Prósperas é para isso, é para a gente aprender, para refletir e para aplicar na vida e para a gente testemunhar as mudanças. Não há outra forma de se tornar próspero, senão através da colheita sobre o que você plantou. Portanto, ter consciência do que você está semeando agora é ter absoluta segurança naquilo que você vai colher no futuro. E o futuro está logo aí. Um ponto importante aqui que eu quero também deixar claro é a diferença entre uma lei universal e uma lei humana. E isso é muito simples e você não vai esquecer mais. As leis universais são imutáveis. Essa é a grande diferença. E quais são as grandes leis que trataremos aqui de forma geral nesse vídeo, mas você já sabe que que teremos vídeos específicos para cada uma das 7 leis herméticas. São 7. Vamos a elas. Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Mentes Prósperas convida sempre as pessoas a se autoanalisar, a se autoobservar. A autocrítica, quando proveniente de autorreflexão, é um recurso poderosíssimo para haver uma mudança de padrão. O tempo todo a gente usa o poder da mente. E vamos dizer, a gente consome um pouco da mente do Criador para construir a nossa realidade. A mente de Deus cria, e eu, como uma expressão dessa mente, participo ativamente na cocriação do meu próprio destino e da realidade ao meu redor. Tudo aquilo que a gente conhece e desconhece antes de existir foi primeiro pensado. Então, o pensamento cria e a consciência do todo sustenta o que foi criado, quando há base para isso. Vocês observam que, às vezes, as pessoas constroem um negócio e esse negócio não prospera, um tempo depois fecha. Claro, porque não tem base sólida para isso, não tem base de conhecimento, não tem base moral, não tem base de propósito para isso. Então, basicamente, nós estamos falando da primeira lei, que é o mentalismo, né? A segunda lei é a lei da correspondência, que diz que o que há acima há abaixo e o que há abaixo há acima. Ou seja, o universo ele é mental. E se vale desse poder para manifestar a sua criação e vontade. E por correspondência, nós, seres humanos, que estamos abaixo do Criador, podemos criar e manifestar realidade através dos nossos pensamentos, da nossa mente e da nossa vontade. A mente humana possui o poder de moldar e criar a realidade. Nós podemos atrair para as nossas vidas aquilo que colocamos em foco, intenção, e visualizamos a coisa já pronta e detalhadamente em perfeito funcionamento.
A terceira lei é a lei da vibração, que diz que tudo no universo vibra em uma frequência específica. E essa vibração é uma forma de energia que se manifesta em diferentes níveis, desde o físico até o espiritual. Quanto mais próximo à matéria, mais densa é a vibração, e quanto mais espiritualizado é o ser, muito mais sutil é a vibração. Tem uma frase de Siddhartha Gautama muito conhecida, que é quase um desenho, né, para a gente entender essa questão da vibração. Diz assim, ó: tudo o que somos é o resultado do que pensamos. Se um homem fala ou age com um pensamento maligno, a dor o segue. E se um homem fala ou age com um pensamento puro, a felicidade o segue, como uma sombra que nunca o deixa. Quanto maiores as suas características espirituais no que tange ao padrão moral, mais sutil, mais puro. Então os nossos olhos devem se voltar para onde? Para a edificação do espírito. A quarta lei é a lei da polaridade e diz basicamente que tudo tem dois polos. Sabe aquele ditado popular que diz: os opostos se atraem? É verdade. Semelhante e dessemelhante são da mesma natureza, diferentes em graus apenas. Por um ato de vontade, você pode trocar uma polaridade pela outra. Por exemplo, você pode amar muito uma pessoa e de repente passou o tempo de convivência, de intimidade, de conflito, até que hoje você a odeia. Você pode trocar o quente pelo frio, a ordem pelo caos, a luz pela escuridão, a alegria pela tristeza, o medo pela coragem e vice-versa, né? Você pode trocar a coragem pelo medo, a tristeza pela alegria, a escuridão pela luz, o caos pela ordem, o frio pelo quente, o ódio pelo amor. Então, é por isso que para mudar essa frequência, até algumas pessoas utilizam a técnica Hertz. Mas a gente precisa ter bastante atenção com relação a isso, porque você só consegue, essa técnica funciona, mas pode funcionar, mas vai funcionar quando? Vai funcionar quando você aplica a mesma natureza. Eu não consigo transformar o ódio em paz. Eu não consigo transformar o quente em macio, porque não são da mesma natureza. Entende? Então, essa lei me diz que se eu identificar a polaridade em que eu estou, se eu tiver vontade, eu posso migrar para o outro polo. Seguimos adiante. A quinta lei é a lei do ritmo. É o princípio do pêndulo, né? O pêndulo universal. A força que eu movimento para um lado é a mesma força que me leva para o outro lado. E isso é cíclico, desde os padrões da natureza até tudo. Cabe aqui também um outro ditado da sabedoria popular que diz assim, ó: a vida dá voltas. Tem outra. Não há mal que seja eterno e nem bem que dure para sempre. Nós experimentamos oscilações e mudanças em nossas vidas, porque faz parte do aprendizado. E há uma ligação dessa lei do ritmo com a lei da polaridade, porque a oscilação ocorre entre os extremos de uma mesma natureza. Por exemplo, a pessoa que é adepta de curtir os prazeres superficiais da vida, uma hora o pêndulo universal vai jogá-la para a direção oposta e ela vai experimentar um sentimento de vazio que pode trazer a angústia como consequência. Os extremos se compensam. Portanto, para onde os nossos olhos devem se voltar? Para o equilíbrio. A sexta lei é a lei da causa e efeito, que diz que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem a sua causa e nada escapa à lei. Para resumir, tudo o que pensamos, sentimos e fazemos gera uma reação correspondente e isso cria um fluxo. Olha o movimento. Portanto, não existe acaso, nada ocorre por acaso. Você pode até não se lembrar do que você plantou, mas o que você está colhendo é a consequência do seu plantio. Ou seja, responsabilidade e karma são as palavras-chave da lei da causa e efeito. A sétima lei é a lei do gênero. Tudo tem seu princípio masculino e feminino, mas aqui não se trata, nós não estamos falando do contexto sexual. Essa lei se refere à polaridade magnética que existe em todas as coisas, positivo e negativo, yin e yang. E essa lei diz que o lado feminino da mente cria e que o lado masculino da mente executa.
Portanto, está aqui a criação e a manifestação. Conectamos com o nosso eu divino e geramos uma ideia. E através do nosso ego, vamos trabalhar para manifestar a ideia no plano físico. Portanto, para onde é que os nossos olhos devem se voltar? Para o espírito. A coisa acontece do espiritual para a matéria. Percebe? Essas grandes leis, elas nos dão base para a gente entender o que é que nós estamos vivendo e o que é que nós devemos plantar agora para colher depois. Mentes prósperas trata disso. Não há fórmula, porque cada ser é único, é um indivíduo único. Nós temos aqui uma semana para a gente refletir sobre as grandes leis, antes de ganhar mais um tema que traça o percurso da nossa transformação pessoal. Então eu quero convidar você a assistir os vídeos anteriores. Faça suas anotações pessoais, se aprofunde nos temas. Aproveite esse roteiro didático que nos prepara para o ser pleno. Essa é a verdadeira transformação. Eu dou um pouquinho, você pega esse pouquinho e transforma em muito. E repassa e compartilha. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e acompanhe o programa Mentes Prósperas, que ocorre todas as quintas-feiras, ao 12h20. Ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, quero te deixar um beijo e já quero te convidar para o nosso próximo encontro. Eu fico te esperando, espero ter ajudado, contribuído e quero também a sua contribuição. Compartilhe comigo nos comentários a sua percepção. Diga o que você pensa sobre isso, quais as suas experiências com relação às grandes leis. O que aconteceu com você que te fez se transformar? Um beijo, te espero no próximo encontro. Até lá.